a serviço do corpo de Cristo. E é lá na carta aos Hebreus, que diz assim: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Trago esta palavra como uma motivação inicial também para nós, para que na nossa caminhada de anúncio, querendo ou não, nós somos missionários, somos discípulos de Jesus Cristo, termos a alegria de comunicarmos essa boa nova, uma boa nova que traz a renovação, que traz a vida. E como nós aprendemos, né? Deus é aquele que toma a iniciativa e é ele também que ele que primeiro nos comunicou pela ação do seu Espírito, nos trouxe essa vida, nos trouxe esta forma de olhar o mundo, de olhar a sua criação. Então, que nesse momento nós também possamos abrir a nossa vida para assim também contemplarmos quantas coisas também já foi oferecida, nos já foi entregue, neste ato também de agradecimento, de louvor ao Senhor. Que este momento para nós de formação seja mais um motivo para nos doarmos, para nos oferecermos pelo bem do próximo, pelo bem do irmão, pelo bem da nossa igreja. E quero rezar com vocês também a oração, pedindo a sabedoria e o entendimento para que no decorrer desta formação o nosso coração se faça dócil, se faça sensível a tudo aquilo que nos vai ser comunicado, para que ao sairmos daqui possamos ter esta alegria de comunicar aos outros e pôr sempre os nossos dons, os nossos talentos a serviço. Espírito de sabedoria e entendimento, esclarecei nossas mentes para receber os mistérios do vosso universo pela eternidade. Espírito de justiça e coragem, guiai-nos e fazei-nos firmes em nossa decisão batismal para seguir o Cristo no caminho do amor. E também, concluindo este nosso momento, convido e peço ao Edielso que possa pôr o nosso Salmo 18, que nos traz essa alegria também da palavra que é anunciada e que se espalha sobre toda a terra. Que esta seja também a nossa motivação para este dia, que também seja para nós um ato de recomeçar. Recomeçar mesmo em meio às dificuldades, recomeçar mesmo em meio aos desafios que nós vamos encontrar ou que já encontramos. Que seja este momento também de renovação para nós. Então, rezemos juntos. Vocês podem acompanhar aí na tela de vocês este Salmos 18. Narrem os céus a glória de Deus e o E o firmamento firmamento anuncia anunciai a as obra. obras de suas mãos. O O dia dia ao ao outro outro transmite transmite esta esta mensagem, mensagem, e e uma uma noite a noite a outra a outra a repete. repete. Não é Não uma é uma língua, língua, nem são nem são palavras, palavras, cujo cujo sentido sentido não se não se perceba, perceba, porque porque por toda a toda a terra terra se se espalha o espalha seu o seu ruído, ruído, e até e os até os confins confins do do mundo mundo a a sua sua voz. voz. Aí Aí armou armou Deus Deus para o para o sol sol uma uma tenda, tenda, e este, qual esposo que sai do seu tátano, exulta como um gigante a percorrer seu caminho. Sai de um extremo do céu e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor.
A lei do Senhor Deus é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízes do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que vosso servo neles atente, guardando-os com todo o cuidado. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. Então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então, assim, passo para o senhor Francisco Edielso e agradeço a convite que fizeram e desejo que esta formação possa produzir frutos e frutos que possam permanecer, que gerem sempre dentro da nossa diocese esses dons que se ofereçam no altar do Senhor, com alegria. Muito obrigado, irmã Kívia, por esse momento. Amanhã pela manhã já antecipo, será a irmã Joana, né, irmã Kívia, que estará conosco para nos ajudar no momento de oração da manhã. E dando continuidade a esse momento, mais uma vez, dando as boas-vindas aos que entraram durante a oração, sejam bem-vindos. Vejo ali a paróquia de Viseu, o Wendel ali, pelo menos no meio, né, conheço. Os demais, alguns aqui, pelo menos pelas fotos, né, as câmeras não estão abertas, com exceção do Lauri, que já é de longa data. Os demais, eu acho que são caras novas, mas a gente vai se conhecendo ao longo desses momentos, né, até o final da formação amanhã. Está conosco o padre José de Arimateia, que é o assessor diocesano da Pastoral da Comunicação, né, e terá também a sua palavrinha conosco nesse momento, antes da Laís, que também já está na sala conosco. Então, Padre Ari, seja bem-vindo. Obrigado. Eu aqui agradeço, né, essa disposição de todos para esse encontro virtual. Como o Gelson frisou no início, nós tínhamos algumas datas para a formação presencial, que nós sabemos que surtem um efeito diferente, não é? Porque comunicar olhando nos olhos, comunicar gesticulando, comunicar com os recursos que nós temos, materiais, é muito importante, não é? Para que a gente, de fato, possa atingir o objetivo que a gente quer. Mas as situações não nos permitiram de fazer isso. Peço desculpas por a gente não estar presente. Eu vi reclamação de alguns padres, de algumas paróquias, que esperavam um pouco mais do assessor diocesano, que sou eu. O Edielso está fazendo um trabalho excelente, o Edielso está sempre em comunicação com vocês e se esforçando de promover esses encontros e essas formações. Mas nós temos funções diferentes. Eu tenho uma paróquia, eu tenho a Rádio Educadora e a Rádio Rosário também, aqui a Casa do Bispo. Isso não quer dizer que o Edielso tenha menos trabalho do que eu, mas, graças a Deus, ele se esforçou um pouco mais e tornou possível que
uma vez ou outra fosse possível essa formação. E é assim, eu vi que durante esse período de pandemia, durante esse 1 ano e 6 meses que nós tivemos desse distanciamento social e das missas que foram transmitidas através das lives por Facebook, por YouTube, outros recursos, as pessoas, sobretudo os agentes e os voluntários das PASCONs paroquiais, tiveram que aprender, vamos dizer assim, na marra, não é? Porque o conhecimento não era tanto, ninguém sabia direito o que significa uma PASCON. Às vezes as pessoas reduzem muito o significado da PASCON e também a finalidade da PASCON como se fosse somente essa comunicação através das lives ou através de alguma postagem em Facebook ou YouTube ou outros meios. Mas a PASCON, como a Laís, eu acredito que vai falar, ela vai muito mais além do que isso. E isso é importante a gente entender, toda essa mística, toda essa espiritualidade e todo o significado, amplo significado da PASCON na nossa igreja e a importância grandiosa e valiosa que tem a PASCON para a nossa igreja. A PASCON, ela comunica a palavra, a PASCON, ela comunica o Cristo, a PASCON, ela comunica o corpo do Senhor. A PASCON, lógico, ela informa os acontecimentos das nossas paróquias e das nossas pastorais. Mas a PASCON, ela testemunha também a vida de todos nós, a vida dos santos, a vida da igreja, a sua espiritualidade, a sua doutrina. A PASCON, ela vai muito mais além e hoje ela se faz muito necessária. Muito necessária. A PASCON hoje é imprescindível na vida da igreja pelo tempo que nós estamos, pelas pessoas que nós queremos atingir. Enfim. Então, eu agradeço de coração o esforço que todos fizeram para as transmissões. Agradeço de coração ao serviço do Edielson, em estar promovendo, estar preocupando, de escrever documentos, de nos alertar e comunicar certas situações. De vez em quando a gente se comunica através do WhatsApp ou aqui pelos corredores da Cúria também, para propor algumas outras formações. O Edielson talvez daqui a pouco comunique que em outubro nós teremos uma formação também presencial com uma assessora de Santarém que vai com certeza nos ajudar e nos enriquecer muito mais daquilo que do pouco que nós já sabemos, né, sobre a utilização dos meios e como comunicar. Então, dou as boas-vindas a todos. Estou vendo o Lauri, estou vendo o Anderson do Perpétuo Socorro, esse Robertinho, não sei de onde que é. Aqui a paróquia, se eu não me engano, é Viseu. Eu vejo que tem mais outros 6 participantes que não se identificaram. Tem aqui a Nayara e todos os outros. Sejam bem-vindos, aproveitem bem esse momento formativo. Vamos valorizar o esforço que se está fazendo. E se Deus quiser, muito em breve, porque nós já estamos esperando um novo decreto do município, um novo decreto estadual e talvez alguma flexibilização por meio da diocese. Eu estava conversando com Dom Jesus, se com a divulgação dos novos decretos estadual e municipal, se nós teremos alguma flexibilização diocesana. E Dom Jesus quis colocar o pé no freio e ele disse que é melhor a gente esperar até dezembro, até uma outra posição. Se as coisas melhorarem, talvez sim seja editado um novo decreto diocesano. Mas, por enquanto, vamos obedecer às determinações da diocese e dos nossos municípios. O mais importante é isso. Cada paróquia, cada município tem um decreto próprio, segundo a realidade da disseminação desse vírus e também aos casos de morte ou de infecção do coronavírus, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda saúde para que a gente continue comunicando com amor, comunicando a verdade, comunicando o corpo do Senhor. É isso, muito obrigado ao Padre Ari. E com relação ao encontro de outubro, por agora está mantido presencial, né? Os decretos
da diocese, municipais e estaduais até lá, que podem mudar alguma coisa com relação a isso, mas por hora está mantido, e pendente apenas de programação, que depende de eu e o padre ali sentarmos um momentinho aí para montarmos como que será a programação para esses dias que serão aqui em Bragança. Né? De será 15 a 18. Isso, de 15 a 18 de outubro, certo? Então, eu penso que ainda agora em setembro, né, e até no máximo a metade de setembro, a gente deve estar já encaminhando alguma coisa com relação à programação para vocês, né, aos padres, aos párocos e também aos coordenadores de PASCOM que a gente tem contato. Certo? Muito bem. Então, vamos para a formação, né? A Laís já entrou, já está conosco, e vamos então acolher a Laís, né? Laís, seja muito bem-vinda mais uma vez a um momento de formação da Diocese de Bragança, e que pena que mais uma vez é virtual, né? Não é presencial. Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vinda para desenvolver conosco esse primeiro tema, né, dessa noite, que é a comunicação. Bom, então, queridos, sejam bem-vindos, né? De alguma forma, muito obrigada também pelo convite. Eu fico muito feliz de saber e de fazer parte desse encontro, de saber que está acontecendo, mesmo com todas as adaptações que tiveram que ocorrer no meio do caminho. Tenho a plena confiança de que Deus sabe de tudo. Um encontro muito frutuoso aqui, como a irmã falou, né? De muitos frutos para essa diocese a partir do serviço da pastoral da comunicação. Então, meu boa noite a todos vocês. Eu vou aqui compartilhar a apresentação. Vou ter que abrir de outra forma aqui no computador, que da maneira que eu abri deu um errinho. Só um momento. Vai já aparecer aí para vocês acompanharem aqui. Já está aparecendo? Está, né? Bom, eu me chamo Laís, né, para me apresentar a quem ainda não me conhece. Tenho 27 anos, sou casada há poucos meses. Estou grávida do nosso primeiro filho também, há menos meses ainda. E atualmente estou coordenando, né, articulando a Pastoral da Comunicação aqui no nosso regional, Norte 2, que é Pará e Amapá. E trago aqui para vocês, para adentrar nessas formações desse encontro, esse primeiro tema, que eu trato como introdutório, de fato, para que a gente compreenda o papel da comunicação dentro da igreja, o que a igreja espera da comunicação e onde a gente deve colocar os nossos esforços. Eu vi a partilha aqui do padre ali no início, sobre o crescimento, e recordo também no ano passado, conversando bastante com o Edielson, de como que muitas paixões surgiram e cresceram nesse período da pandemia. Mas o que é de se esperar foi bastante voltado para as transmissões, porque era aquilo que estava acontecendo, precisava ser feito. Mas nessa formação aqui, nós vamos entender que o nosso serviço, o nosso papel está em viver a serviço do corpo de Cristo. E tudo isso vai ficar muito mais claro aqui para vocês. Mas antes, até mesmo para dar aquela ideia visual, imaginem aí a cabeça. Já que se fala de corpo de Cristo, nós sabemos que o corpo místico de Cristo é a igreja, não é? E vamos pensar então que em cada corpo tem a sua cabeça. E, portanto, um corpo sem a sua cabeça seria uma aberração, não é? Se a gente vê um membro fora do corpo, ele não tem sentido nenhum, ele não tem porquê de existir, não tem uma funcionalidade naquele corpo. E um corpo sem uma cabeça é ainda mais terrível, né? Uma aberração muito grande. E por isso, se a gente vai falar de corpo de Cristo,
da vivência da igreja, da Pascom a serviço da igreja, antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que a cabeça é Cristo. E sem estar ligado a Ele, nós não conseguimos nada. O ramo, sem estar ligado, sem estar unido à videira, não dá fruto algum. Então, todo o serviço de comunicação, não sei se está travando aí minha imagem para vocês, todo o serviço de comunicação precisa estar vinculado à cabeça, senão não tem funcionalidade nenhuma. E aí também a gente encontra a espiritualidade do comunicador, que é um dos pilares, um dos eixos da pastoral da comunicação, que é a espiritualidade. Então, primeiro, cabeça, ou melhor, o corpo não existe sem cabeça, cabeça é Cristo. Espiritualidade, intimidade com Deus, estar em tudo ligado à cabeça, né? Não podemos ser um membro à parte de um corpo, correto? E o segundo aspecto dentro do corpo são os seus membros, que eles são múltiplos, eles são diversos, eles são obedecidos pelo que a cabeça manda, mas cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel dentro daquele organismo que deve funcionar de forma coesa. E para utilizar a palavra de Deus, a gente pega aqui essa passagem da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 4 a 8. Você pode acompanhar aqui, caso não tenha sua Bíblia. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. É uma das passagens bíblicas que remetem ao corpo formado de vários membros. Embora sejamos muito, cada um tem a sua função, formamos um só corpo em Cristo. E é a esse corpo que nós estamos a serviço, que é a própria igreja. Mas olha só, assim nós temos Pascom uma função, não é? Então nós também exercemos na igreja um papel. Nós também somos membro do corpo de Cristo. Nós também temos uma razão de existir. As nossas mãos têm uma razão de existir que é diferente dos nossos joelhos, que é diferente do nosso antebraço, da nossa barriga, do nosso pé, nosso calcanhar. Cada pedacinho tem a sua função. Então, qual é a função da Pascom dentro da igreja? Nós vamos recorrer aqui a alguns trechos do diretório durante a formação. Vou retornar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Desse formato ficou um pouquinho. Logo no parágrafo 7, aqui no finzinho onde está destacado do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, a versão que eu tenho é essa daqui, dos documentos azuis. Também existem outras de outras edições que a capa é marrom, se eu não me engano. Olha aqui no finzinho. E, finalmente, a pastoral da comunicação precisa ser priorizada nos planos de ação da igreja, em todas as suas instâncias, necessitando de planejamento, formação, recursos tecnológicos e pessoal especializado. A Pascom precisa ser priorizada nos planos de ação da igreja, não importa a instância, ou seja, paróquia, diocese, no regional, no Brasil, na igreja no Brasil. Mas, para que ser priorizada? Ou melhor, o que a faz ter esse caráter de deve ser priorizada? Qual é o papel, então, da igreja? Exatamente, comunidade também. Em cada realidade eclesial. Qual é o nosso papel dentro da igreja? Estão curiosos para saber? Vamos continuar. Aqui está bem claro também no diretório, nos parágrafos 13 e 14. No parágrafo 13,
fala de um sentido mais amplo de comunicação, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar e já estejam acostumados, que é aqui onde está destacado. A comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade. E para quem já ouviu falar isso, não pense que vai ser só mais leituras de trechos do diretório. Tudo isso vai ser muito explicado também para vocês, tá bom? Para ficar cada vez mais visível e fácil de imaginar, a ponto de que cada um nas suas realidades aqui presentes possam, de fato, imaginar como aplicar isso à sua realidade de Pascom, na paróquia, onde for, na comunidade, na diocese, para que, de fato, essa formação venha a dar frutos. Então, tudo que for lido aqui, vão imaginando na realidade local de vocês. E caso tenham alguma dúvida, podem comentar aqui no chat, não tem problema. Caso não dê para responder na hora, eu vou guardando para o momento mais oportuno durante a formação. Então, o objetivo principal da comunicação não só na igreja, de toda a comunicação que existe, seja comunicação humana, uma comunicação institucional, da mídia, deveria ser também, assim como a nossa, é de criar comunhão, estabelecer vínculos. Ou seja, tem aquela imagem da comunicação que deseja criar elos de comunhão entre pessoas. Em última instância, é esse o nosso objetivo. É fazer com que as pessoas estejam em interação, em relacionamento. Por isso que a gente faz uso da comunicação, para se expressar com alguém, para tirar uma dúvida, para falar o que estamos sentindo, para demonstrar o que queremos, e tantas outras coisas, para estabelecer esse vínculo. E no número 14, nós vamos para um aspecto mais ainda adentrando na nossa realidade, que é do ponto de vista cristão. A comunicação é autêntica quando é encarnada na realidade humana e constrói proximidade com o outro. Ou seja, a comunicação não deve ser uma coisa abstrata, ela deve construir proximidade com o outro. Pascom. A nossa missão, o nosso papel, o nosso serviço dentro do corpo de Cristo é fazer próximo. É se fazer próximo com o outro, mas também aproximar os outros membros uns dos outros. Vamos continuar. E aqui, olha, no capítulo, no parágrafo 244, deixa ainda mais claro sobre o nosso papel. Isso daqui para primeiro ficar claro qual é o nosso papel, o que a igreja espera de nós. Aqui está bem direto. A Pascom estrutura-se a partir dos documentos da igreja, dos estudos e pesquisas na área da comunicação e das práticas comunicativas vividas e experienciadas pelas comunidades e grupos, convertendo-se em um eixo transversal de todas as pastorais da igreja. Essa é outra expressão que, caso alguém já tenha participado de alguma outra formação, até mesmo na Pascom Nacional, Pascom Brasil, já deve ter ouvido falar. A Pascom tem um caráter transversal pelas outras pastorais. O que isso quer dizer, a gente vai ilustrar logo a seguir. E além dessa transversalidade, que imaginem, aqui está o corpo de Cristo, tem a cabeça, que é o próprio Cristo, os membros, que são cada expressão da igreja, no caso de uma paróquia, de uma comunidade, são as pastorais, são os serviços. A Pascom é um membro também, mas ele não é só um membro sozinho. Ele é transversal pelos outros membros, porque a gente está passando por todas as pastorais. De que maneira, né? Mais adiante eu vou explicar. E além desse eixo transversal, para que a comunicação encontre espaços para anunciar a todos a boa nova de Jesus Cristo, é necessário que a Pascom ocupe um lugar específico de atuação na vida eclesial que lhe permita irradiar as ações próprias do campo da comunicação com sentido pastoral. Aqui do ladinho, do lado esquerdo, tem as duas palavras-chave, transversalidade e irradiar ações. Esse irradiar ações é um corpo que se expressa, que a sua ação ela é irradiada. O irradiar vem do raio do sol. O sol não está ali paradinho. A ação que a igreja faz não deve ficar só ali paradinha.
a PASCOM deve irradiar essas ações. Então, são sobre esses dois aspectos, transversalidade e o irradiar ações, que eu vou prosseguir. O primeiro ponto é, então, ser elo de comunhão com os outros membros. Essa é o primeiro ponto aqui de estar a serviço do corpo de Cristo. Eu deixei só essa palavra para que eu possa dar alguns exemplos para vocês e vocês vão vendo se na realidade já é aplicado algo nesse sentido. Como é, então, que a PASCOM pode ser comunhão com os outros membros? Um exemplo é com a pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo, nesse período de pandemia, ou talvez que esteja se reestruturando ou iniciando, ela quer atrair novos dizimistas. Ou ela quer fazer algum tipo de trabalho com os dizimistas, produzir um informativo para entregar para as pessoas na hora de devolver o dízimo. Ela quer ajuda para fazer um formulário para que os dizimistas preencham. Ou simplesmente ela quer que as pessoas conheçam o que é a pastoral do dízimo. O que é que aquele membro faz? Para que existe a pastoral do dízimo? Talvez ninguém saiba e por isso não existam muitos dizimistas naquela paróquia ou comunidade. Então, a pastoral da comunicação, como membro transversal às outras pastorais, se coloca a serviço. Como é que a sua PASCOM, na sua paróquia, poderia ajudar a pastoral do dízimo? Eles estão fazendo ou já têm alguma atividade mensal, periódica, e a comunicação está totalmente à parte disso, assim, está por fora. Pastoral do dízimo é um exemplo. O outro, catequese. No ano passado, algumas paróquias estavam tendo dificuldade para manter a sua catequese e estavam entrando no mundo da catequese online. Né? Eu lembro que na Diocese de Macapá era fornecido PDFs, assim, materiais para os pais utilizarem nas suas casas e era assim que acontecia. Mas talvez a gente quer fazer uma formação presencial, ou melhor, uma formação online para a catequese, com os catequizandos, com os crismãos, para a gente se ver, partilhar da vida, ou falar sobre um tema de catequese mesmo. Como é que a PASCOM pode estar a serviço disso? Pode estar auxiliando? Ou não, nem é isso, é só para avisar que novas turmas vão abrir, ou que os encontros vão voltar. Como é que agora os pais vão saber de tudo isso? Através dos meios da catequese, né, ligação, enfim. Mas a PASCOM pode também e deve estar a serviço, produzindo artes para compartilhar nas redes sociais, para mandarem nos grupos de WhatsApp, para facilitar essa informação. Estão compreendendo? Comunicação a serviço do corpo de Cristo, expressado através dos outros membros, das outras pastorais. Outro exemplo é o serviço de secretaria. Deixa eu ver se pode ser. Espero que melhore. Se estiver tendo problema, podem me avisar. Um outro exemplo é o serviço de secretaria, que não é uma pastoral, mas é um importante serviço dentro de uma paróquia. O que a secretaria gostaria que fosse melhor comunicado para as outras pessoas? O que é talvez que eles sempre recebem pessoas perguntando, pessoas ligando, mandando mensagem sobre uma informação que às vezes todo mundo agora está vindo perguntar se vai continuar tendo a missa das 8h30 da manhã na paróquia. E aí a secretaria tem que estar avisando. Como que a PASCOM poderia ajudar a comunicar que sim, vai continuar ou não vai continuar, mudar os horários? E aí a PASCOM pensa, utilizando os meios possíveis para apresentar alternativas para ser divulgado aqui. Se é para avisar que um horário mudou, ou se nesta semana não haverá atendimento de confissão, ou estamos retornando com as confissões que vão funcionar nos horários tais, nos dias tais. Que se deixar tudo apenas para a secretaria, ou para os avisos após a missa, né? Em alguns lugares nem os avisos após a missa são lembrados de serem feitos, a PASCOM deve auxiliar. Como é que a gente vai facilitar essa informação que vem da secretaria, que são de informações assim mais institucionais, digamos assim, da comunidade, avisos que podem ser melhorados? Compreende? PASCOM,
estamos a serviço desse tipo de informação também na nossa paróquia? E, por fim, exemplos das pastorais sociais, que nesse período também, especialmente de pandemia, pode estar fazendo algum serviço muito interessante, que ainda não é muito conhecido, que estão arrecadando cestas básicas ou doações de alimentos não perecíveis ou dinheiro através do Pix e tal, para fazer tal ação, e talvez não esteja muito bem conhecido, né? Como é que a PASCOM pode se colocar a serviço? Olha, vocês querem que a gente faça uma arte de divulgação, um card, para colocar nas redes da paróquia? A gente envia para vocês mandarem nos grupos de WhatsApp, a gente manda no grupo do WhatsApp do CPP, vai disseminando mais aquela informação. Então, a gente estando a serviço dessas pastorais, a gente expressa melhor, né, e gera aquela comunhão entre os membros. Uma expressão utilizada lá no início era de vínculo de relações. Quando a gente pensa... Ah, que bom, graças a Deus. Quando a gente pensa em vínculo, é uma coisa que liga a outra, né? É um elo, assim, é o vínculo. Então, se é esse vínculo de união, a gente deve ligar um membro ao outro. Talvez uma pastoral não saiba que outra pastoral está fazendo uma atividade que é semelhante à sua e elas podem unir forças, né? Ou não, nem é isso, uma pastoral bem, bem escondidinha, talvez o apostolado da oração está fazendo uma roda não, alguma coisa de oração que é muito interessante de ser conhecida por toda a paróquia, mas não está ali escondidinha, né? E gerar essa comunhão de outras pastorais reconhecerem aquilo que o apostolado está fazendo. E para ficar ainda mais claro assim para vocês, em cada uma dessas paróquias, dessas pastorais, a gente deve ajudar, né, eles a compreenderem como pode ser feito, nem sempre a PASCOM que vai fazer as coisas, mas sim de dizer, olha, por aqui, vocês podem fazer assim, conte mais sobre a realidade da sua pastoral e realmente ter aquele ouvido que se interessa em acolher a realidade daquele serviço, para que ele também se desponte, mostre e expresse melhor as suas ações. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que numa paróquia, durante ali o pico da pandemia, fecha tudo, não vai ter missa e não vai nem ter gravação de missa, porque nem isso pode as pessoas verem, porque não pode mais de 2 pessoas no mesmo lugar, então não vai ter nada. As pessoas ficavam totalmente desprovidas de qualquer tipo de informação, de vivência, né, de ir até a igreja. E aí a PASCOM, que até então estava acostumada, isso é só um exemplo, acostumada com as transmissões das missas, parou de ter transmissão de missa, então ficou sem fazer nada, por um bom tempo. E as pessoas, os paroquianos, né, as pessoas da comunidade olhavam assim nas redes, não recebiam nada no WhatsApp, não tinha nada nas redes sociais da paróquia. Nossa, mas a paróquia está tão morta, não está tendo nada. E bate aquele sentimento de tristeza, porque, poxa, tudo parou, ninguém está fazendo nada na paróquia. Mas aí, depois, foram descobrir que durante aquele período, 3 pastorais estavam em ativa, fazendo encontros online de evangelização, digamos que um grupo de oração acontecendo de forma online. O outro, pastoral da pessoa idosa, estava ali, ó, ligando de 12 em 12, perguntando como estava, rezava com ele no telefone, falava com alguém da família, acompanhava se estava doente, quando podia visitar, visitava, se não podia, né, fazia uma videochamada. Pastoral da pessoa idosa estava ali. Outra, a pastoral da juventude ou um grupo jovem estava se encontrando, fazendo terços no Meet, ou fazendo encontros formativos entre eles, e a paróquia não estava sabendo, porque foi um membro desvinculado do corpo. Sim, também tem esse lado, às vezes as pastorais não nos buscam, mas a iniciativa deve ser nossa, já que é o nosso dever de estar a serviço do corpo de Cristo. Então, ok, pararam as missas, mas será que as pastorais não estão fazendo nada? Para quem que a gente poderia perguntar, né? E olha só, se um paroquiano que às vezes se sente assim, desolado, porque não está acontecendo nada, soubesse que, olha, a pastoral da pessoa idosa está fazendo atendimento por telefone, está falando com os idosos, tem como cadastrar os idosos da minha família, da minha casa, ou eu quero participar desses momentos com
a Pastoral da Juventude com esse grupo jovem, conhecê-los, né, tá interagindo, quero acompanhar o grupo de oração que está sendo transmitido online, ter aquele momento de oração, ouvir a palavra, louvar um pouco. E se a paróquia, ou melhor, se a Pascom não está atenta a essas outras realidades do corpo de Cristo, ele não é expresso. E aí a gente não tem aquele irradiar das ações, que é o segundo ponto. Expressar a vida do corpo. Nosso primeiro dever ali, a serviço do corpo de Cristo, é fazer aquele papel transversal entre as pastorais, gerar essa comunhão, estar a serviço das outras pastorais. E por segundo, as duas coisas caminham juntas. Desculpa. Por segundo, é expressar a vida do corpo. O corpo está em movimento, mas essa vida não está sendo expressa. Ninguém está sabendo o que está acontecendo na paróquia. Ou se mudou um horário de missa. Quais são os novos horários de missa quando retornaram as missas presenciais. O horário de atendimento da secretaria mudou. Está sendo só num turno. Como é que as pessoas estão sabendo? E às vezes existe tanta falha de comunicação porque a gente não se atentou que é também serviço da Pascom, às vezes, avisar o óbvio. Fazer um cardzinho dos horários das missas, dos horários de confissão. Fazer talvez uma relação dos encontros que tem na paróquia. Segunda-feira, missa pelos enfermos. Terça-feira, terço dos homens. Quarta-feira, grupo de oração. Quinta-feira, adoração e oração das mães que oram pelos filhos. Sexta-feira, tem alguma outra atividade. E as pessoas, às vezes, não se lembram ou não sabem que aquelas atividades estão acontecendo. E essa é a vida da nossa paróquia, é a vida da nossa comunidade. Por que não está sendo expressa? E acontece que muitas vezes a gente se limita a fazer coisas daquele momento. Vai ter missa? Vamos transmitir. Acabou a missa? Acabou o serviço da Pascom. Vai ter alguma atividade muito importante, a gente compartilha. Mas depois não fala nada. Não expressa aquela vida do corpo. Tantos membros, tem tanto movimento acontecendo e acaba que a Pascom está por fora. Ou então acontece também algumas realidades. Acaba sendo necessário que uma pastoral crie a sua própria forma de se comunicar, porque a paróquia não fala. Então, às vezes, uma página de uma pastoral é muito melhor, mais bem movimentada. Isso pode ser tanto diocesano também, que às vezes não é expressado na página da diocese. A paróquia, a pastoral está muito bem articulada ali na paróquia, mas não tem nada nas redes da paróquia, porque a Pascom, que seria esse elo, não é? Não está colocando ali, mesmo que seja para compartilhar, para mostrar aquilo que está acontecendo. Né? Então, esses são os dois aspectos que influenciam muito no nosso papel. É isso. O que a gente faz, se vai fazer transmissão, vai fazer card, arte, se vai fazer um vídeo, uma live, se vai fazer qualquer coisa, para quê? A serviço do quê? Qual é a nossa finalidade? E aí deve estar sempre lembrando, eu devo estar mostrando mais a vida da minha paróquia. Nossa, pensa aí, o que é que na sua paróquia está acontecendo que não está sendo tão bem comunicado? Poderia ser que a Pascom poderia expressar mais essa vida do corpo e não se limitar a uma transmissão e outra, a divulgação de alguma coisa de uma forma, às vezes, muito superficial, e assim se colocar mais a serviço. Fiquem pensando aí, se tiverem alguma coisa a contar acerca desse assunto aí, no chat pode falar, senão a gente conversa depois. Aqui eu trago alguns exemplos. Como ficou pequenininha, não deu para enxergar. Não dá para ler, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Aqui a primeira arte, ou melhor, essa arte aqui logo do início, é que aqui na minha paróquia teve um novo horário de missa, aos domingos. Agora também tem a missa às 17 horas da tarde. E aí tem que avisar para o pessoal que agora tem um novo horário de missa, não é? Então aqui está dizendo os horários de missa, a partir de quando, que é aquele horário que acrescentou o horário das 19, das 17,
E o horário da 19 era antes das 8h30, então mudou. Não dá para as pessoas chegarem mais à missa para as 18h30, achando que é 18h30 e não, a missa só é às 19 agora. Correto? Então tem que avisar isso aqui. É a vida da igreja precisando ser expressa para as pessoas, não só num aviso na missa, mas aviso na missa e um cartaz desse aqui colado lá no mural de avisos, né, fixo na paróquia. Posta no Facebook, posta no Instagram, manda nos grupos de WhatsApp para que as pessoas estejam sabendo. É nosso dever, tá bom? Aqui, esse segundo print é de uma postagem da minha paróquia, que eu só estou trazendo exemplos da minha paróquia porque foi mais prático de achar esses exemplos, tá? Mas com certeza ia achar de outros também. Essa segunda aqui é uma obra. Tem um rapaz mexendo perto de um ventilador, os bancos estão tampados com uma lona azul e as outras imagens aqui embaixo também. Olha, retornamos com as nossas obras em nosso santuário. Foram iniciadas as reformas nas paredes da igreja com a formação dos altares laterais e a revitalização das pinturas externas. Aqui na nossa paróquia nós estamos vivendo desde o ano passado, do final do ano retrasado, eu acho, não estou lembrando agora, acho que foi há 1 ano e meio mais ou menos, uma reforma bem intensa, desde o presbitério até a fachada da paróquia, a fachada da igreja, e em várias etapas. E toda etapa nova, as pessoas vão ver ao ir à missa, né, que está sendo quebrada alguma coisa, mas quem não está podendo ir, ou mesmo quem está podendo ir, é interessante de saber, nossa, mais um passo foi dado na obra da nossa igreja, né, que, enfim, tem tantas ações para angariar fundos, né, então as pessoas vendo assim, olha, está dando certo, a obra está acontecendo, é a vida da igreja acontecendo, não é, aqui nem é de fundo evangelizador, formativo, catequético, nada disso, mas é o que está acontecendo, não é? É o corpo que se expressa ali, a paróquia, a comunidade, o que é que está acontecendo. Então, esse segundo aqui, ilustrando com imagens e contando o que está acontecendo dentro da igreja, né? Que é muito bom para a gente guardar essa memória também. Aqui, o terceiro exemplo foi do primeiro casamento comunitário que teve agora, nesse período, depois que iniciou a pandemia, né? E foi um momento muito especial, assim, muitos casais tinham sido inscritos desde o ano passado, e muitos desistiram, muitos adiaram o casamento, outros relacionamentos terminaram, enfim, e era muito esperado para a comunidade toda esse casamento comunitário. Então, nossa, quando as pessoas vêm aqui, não dá para ver aqui no print, mas teve um bom número de curtidas que sinalizaram para nós que as pessoas estavam muito felizes com aquele casamento comunitário. E as imagens, as fotos também, olha, só tinham 5 ou 6 fotos aqui, e eram poucas fotos, mas fotos assim especiais, bonitas de serem vistas, né? E que representam esse recomeço das atividades da paróquia, assim, de casamento comunitário. No último dia 12 de junho foi celebrado o casamento comunitário em nossa paróquia e santuário, onde os jovens noivos puderam dar o tão esperado sim e casar diante de Deus e da comunidade. Aí a frase de Santo Antônio de Pádua: quem ama não conhece nada que seja difícil. Olha que bonito de ver assim, olha, minha paróquia tá finalmente aconteceu o casamento comunitário. Então, isso também é expressar aquilo que está acontecendo na paróquia, né? Com foto, um texto. Aí aqui, mais 3 exemplos. O primeiro, durante todas as missas deste domingo, 23 de maio, dia de Pentecostes, as pastorais, movimentos e capelas da nossa paróquia entraram com banners para simbolizar a diversidade de ministérios dentro do serviço da igreja. O Espírito Santo desceu em Pentecostes, tornando viva a vida da igreja em Jesus Cristo em unidade com o Pai. Foi muito bonito nesse dia de ver como que a nossa comunidade, a nossa paróquia é rica em expressões. Mas olha só, as pessoas que estavam aqui participando das missas talvez nem soubessem que tinha tanta pastoral assim, né? E mostrar isso, fazer uma foto desse momento, postar nas redes sociais, as pessoas verem o seu grupo ali representado. Quem é paroquiano que não pôde ir às missas ou que não foi por algum motivo e ver, nossa, que bonito, tem vários pastorais, vários serviços na igreja. E aqui, olha, para simbolizar a diversidade de ministérios. Exatamente isso, são muitos membros, cada membro tem o seu chamado, tem a sua tarefa, e que bom que
teve esse reconhecimento ali no dia de Pentecostes, né, que é simbolizado, o Espírito Santo é aquele que une na diversidade, né? E por isso o dia de Pentecostes é representado como aquela comunicação que dá certo. Ao contrário de Babel, em Pentecostes, as línguas estranhas foram compreendidas, né? Cada pessoa compreendeu o que os apóstolos falavam na sua própria língua. Pela graça do Espírito é possível a gente compreender o anúncio de Cristo para nós. Então, também foi uma ação da igreja que aconteceu no domingo de Pentecostes. Esse segundo, apostolado da oração em sua primeira sexta-feira do mês, todos unidos em oração do Santo Terço pelo fim da pandemia. Essa postagem aqui foi no dia 7 de maio, porque a nossa paróquia é como é que chama? Ela se tornou santuário diocesano recentemente, foi no dia 1º de maio. E aí o Papa instituiu que os santuários do mundo inteiro rezassem o terço diariamente pelo fim da pandemia. E logo aqui a gente adotou, e nessa sexta-feira foi o apostolado da oração, que sempre era antes das missas, então foi antes da missa da primeira sexta-feira do mês, da devoção ao Sagrado Coração. E olha só, mostrando o que está acontecendo dentro da igreja. Não é nada de outro mundo, mas é a vida da igreja acontecendo, né? E também antes teve uma divulgação, uma imagem de divulgação dessa ação. E aí não adianta só divulgar. Vamos estar rezando o texto todos os dias pelo fim da pandemia, todos os dias de maio. Divulga, chama e depois mostra, expressa a vida do corpo de Cristo, irradia as ações que estão acontecendo. Quantas ações acontecem na nossa paróquia, simples ou grandiosas, que às vezes a gente não liga muito, ou a pastor não vai, aí recebe algumas imagens meio ruins, não tem muito bem o que contar, porque ninguém foi, ninguém sabe contar sobre aquela ação e acaba não postando nada, postando de maneira superficial, né? E aí o corpo de Cristo vai ficando sem essa expressão, mesmo que tenha vida. E por fim, esse último exemplo, na noite dessa quinta-feira, dia 10, iniciou na Capela de Santo Antônio o trido em preparação ao dia 13, dia do padroeiro. Durante esses dias até o sábado, terá a missa às 18h30, seguida de comidas típicas, domingo Santa Missa, encerramento às 8 horas. Essa aqui, também como membro, é de uma capela da paróquia, né? Que acredito que aí seja cheio de comunidades, né? De capelinhas também, de uma única paróquia. E aí essas capelas, essas comunidades, são expressas nas redes da paróquia, não é? O que será que pode ser melhorado nesse sentido? Acontece tanta coisa. Às vezes tem uma oração do terço, tem uma evangelização ali, fazem alguma arrecadação de alimento, uma distribuição de tal doação nas comunidades, e isso deve ser contado também, né? Aqui era o início do trido para a festa do padroeiro da comunidade da Capela de Santo Antônio, e está sendo contado aqui na página da paróquia. Por que isso é tão importante? Mais uma vez, acredito que não vai dar para ler. Mais alguns motivos do porquê que é tão importante da gente estar atento e comunicar a vida do corpo de Cristo, a vida da igreja. A revolução das comunicações, de igual modo, afeta de igual modo a percepção que se pode ter da igreja e contribui para a modelação das próprias estruturas e funcionamento. Aqui no início, né? Tais mudanças representam desafios e oportunidades para a igreja neste início do século XXI. Parará. Cadê? Aqui o último, desculpa. A continuidade é esse último bem aqui. Para muitos, a realidade corresponde ao que é construído pelas mídias. O que as mídias não reconhecem explicitamente torna-se também insignificante. Não passou no jornal, é mentira. Ninguém sabe, é insignificante, né? Como se fosse isso. Assim, indivíduos ou grupos sociais podem ser submetidos a um silêncio social ao serem ignorados pelas mídias. A voz do evangelho também pode ser ignorada e reduzida ao silêncio. Daí a importância de os cristãos serem capazes de anunciar a palavra e de dar voz aos que dela são privados. Se fosse depender só dos grandes meios de comunicação, o que a gente saberia sobre a igreja? Saberia talvez alguma outra coisa do Papa? Algum escândalo? Algum boato?
alguma mentira sobre um padre, sobre um bispo, algum caso realmente muito ruim que tenha acontecido. E aí fica essa visão limitada. E como diz aqui no primeiro, essa revolução das comunicações afeta a percepção que se pode ter da igreja. Lembra ali daquele exemplo da comunidade que parou de ter missa, mas as pastorais estavam ativas, mas não tinha essa expressão do que fazia, então as pessoas achavam que a paróquia estava morta, que não estava acontecendo nada. A percepção delas foi alterada, porque não estava sendo expressado aqui, não estava sendo comunicado. Então, se a gente for esperar, né, das grandes coisas, para divulgar, para falar aquilo que acontece dentro da igreja, a gente corre o risco de ficar no silêncio. As coisas boas da igreja, a palavra de Deus em si, os testemunhos, as vidas dos santos, a vida da nossa paróquia, o que está acontecendo, pode ficar no silêncio. E de quem é essa responsabilidade? É nossa. Deus nos abençoe para isso, mas é nossa missão de não ficar no silêncio. Não deixar que a vida da paróquia, a vida da comunidade, a vida da diocese fique em silêncio. E aí esse bem do meio, que é um que eu sempre gosto de utilizar para a gente dar um chacoalhão assim. Agora aqui para onde está destacado. Isso foi o Papa Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, que falou. A igreja se sentiria culpada perante o seu Senhor se não adotasse esses meios poderosos que a inteligência humana torna cada vez mais aperfeiçoados. E no caso são os meios de comunicação. Se a igreja não usa desses meios de comunicação para expressar a vida da igreja, para auxiliar o serviço dos outros membros, a gente deveria se sentir culpado por não estar utilizando isso para a nossa missão. Assim como São Paulo se utilizou das cartas no seu tempo, quais são as cartas do nosso tempo? Que a gente pode fazer realmente essa grande disseminação, esse irradiar da palavra de Deus, das ações das nossas paróquias, de expressar que a igreja é viva. E ela vive hoje, mesmo em tempo de pandemia, mesmo que o mundo esteja todo doido aí para fora, mesmo que os valores estejam todos ao contrário. Mostrar que a igreja é viva e que ela dá vida às pessoas, porque ela é de Cristo. E Cristo é a verdade, a vida e o caminho, né? Então, é esse o nosso dever, de mostrar aquilo que a igreja é. E às vezes a gente perde o nosso tempo compartilhando coisas que são desnecessárias, que não expressam o ser da nossa paróquia, comunidade e diocese, ou coisas que acontecem que a gente não dá a devida importância. É isso que é estar a serviço do corpo de Cristo. É estar ligado sempre à cabeça, não deixar que as nossas ações tenham outra finalidade, se não obedecer a Cristo, se não levar as pessoas a uma experiência com Cristo. E sem valorizar que cada membro tem a sua função, então mostrar o que esses membros têm feito no decorrer do caminho. E para concluir, esse último trecho, para mais uma vez falar do que a gente é chamado a fazer. As ações comunicativas da PASCOM ganham sentido na medida em que colaboram com a ação evangelizadora da igreja. Fora disso, não tem sentido. Se a ação, pensa aí, se aquilo o que foi que a PASCOM fez nessa última semana, no último mês, teve realmente ajudou na ação evangelizadora da igreja, expressou a vida do corpo de Cristo ou não. Foi uma coisa muito bem elaborada, mas não teve as melhores motivações. Queria só crescer o número de visualizações, de seguidores, etc. E aí, para isso, teve que utilizar de meios que não eram contrários à palavra de Deus, ao contrário à ação evangelizadora da igreja. Ou não, foi uma coisa que estava completamente à parte disso por ingenuidade nossa, por falta de conhecimento. E aí a gente viu que não deu fruto algum, porque se não está colaborando com a ação evangelizadora da igreja, perde o sentido. Então, gente, eu desejo muito que a gente busque fazer tarefas, missões, serviços, estar a serviço com sentido dentro da igreja. Esse é um desafio para a gente. Não é automático de uma hora para outra, a gente está contando tudo muito bem sobre a vida da igreja. Né? Amanhã, é claro, vai ter mais explicado de como a gente pode divulgar melhor, então, essas coisas. Que
acontecem no corpo de Cristo. Como é que a gente pode valorizar as pessoas para contar melhor essas histórias, para contar melhor essas coisas? E também como que vamos utilizar o que nós coletamos. A gente coletou imagem, coletou entrevista, gravou um vídeo, mas como que a gente vai usar para realmente ajudar na ação evangelizadora da igreja? Como que a gente vai guardar para que esse material não se perca? Isso aí também vai ser dito amanhã e é uma cadeia. Acompanhe as formações também de amanhã, participem, aproveitem o conto todo, para que vá ficando mais claro. Eu estou a serviço, meu serviço de PASCOM para o corpo de Cristo, dessa forma eu estava falhando nisso e naquilo outro. Tá bom? E por fim, eu faço 3 perguntas para que vocês se perguntem, de fato, a partir dessa formação. Primeira, onde eu preciso melhorar mais? No primeiro ponto, da comunhão entre os membros, a PASCOM estava olhando só para as informações mais básicas, ou eu estava irredutível, não queria me dobrar e falar com os outros pastorais, porque elas que venham a mim, mas não é de mim. Será que era nesse aspecto que você e a pastoral da comunicação que você faz parte deve melhorar? Ou será que é nesse expressar o movimento do corpo, expressar a vida do corpo, que as coisas acontecem, mas você não sabe, por falta de interesse, por preguiça, por se apoiar, a gente não tem tal material, tal coisa, não faz nada? Ou será que são as duas coisas? No que precisa mais ser melhorado? Primeira pergunta. A segunda é, há alguma ação na igreja, e pense igreja como a instância que você está inserido, comunidade, paróquia, etc. Há alguma ação na igreja que a PASCOM está alheia? Tem alguma coisa que está acontecendo, mas a PASCOM, olha, está totalmente por fora? Talvez você nem saiba, então busque saber. Se sabe, como é que a PASCOM pode auxiliar mais nessa atividade? E, por fim, existe algo que precisa ser melhor expresso? Uma coisa que a PASCOM talvez já até divulgue, já até fale, mas a percepção das pessoas estava fraca, estava baixa, ou então tem tanta coisa boa para ser mostrada e a gente ficou na superficialidade. O que será que é movimento do corpo de Cristo, mas precisa ser expresso, precisa ser irradiado mais para as pessoas? Fiquem com essas 3 perguntas de reflexão para essa formação, que desejo imensamente que gere frutos de se pôr a serviço, de perceber que o nosso papel é se dobrar para toda a igreja institucional, de ações de paróquia, de comunidade, como também de cada serviço que acontece ali, que são as pastorais. Para isso que nós existimos, essa é a nossa missão de viver. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Se quiserem perguntar alguma coisa, estão aqui. Aqui tem contatos para quem quiser pegar, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, tá bom? Fique à vontade. Eu só gostaria de partilhar sobre a questão das outras pastorais, né, movimentos e serviços, que realmente não há essa, às vezes acontecem eventos e a gente acaba não ficando sabendo, né? E como a Laís falou, né, ela falou que precisa ser uma ação nossa, né, uma ação da PASCOM. E eu fiquei aqui imaginando como fazer isso, né? Já estou traçando aqui algumas estratégias para, a partir de amanhã, né, começar a conversar com as lideranças para que, quando houver esses eventos, se não puder ter algum representante da PASCOM, pelo menos eles registrarem com umas 10 fotos, mandarem um pequeno resumo do que aconteceu, para a gente transformar isso numa notícia, né? Transformar isso numa divulgação daquele evento e fazer como a Laís já acabou de mencionar aí na formação, né? A gente ser ter essa transversalidade da PASCOM. Então, só gostaria de mencionar isso aí, né, que me chamou muita atenção, e é uma falta aqui na paróquia de Irituí. Mais alguém? Vamos lá. Com relação a essa questão do problema de comunicação com as demais pastorais, pode ser que não seja a forma mais adequada, essa minha forma de pensar, mas eu penso que uma forma de nos aproximarmos mais das outras pastorais, por exemplo,
seria conhecer o calendário paroquial, né, para saber, por exemplo, o que está acontecendo na paróquia, pelo menos o que está no calendário, porque a gente sabe que depois que os calendários são montados, muita coisa acontece fora do calendário, né? Mas pelo menos com base no calendário, que é aquilo que é proposto no início de cada ano para a atividade da paróquia, da diocese, enfim, se nós tivermos posse desse calendário, eu acredito que fica mais fácil uma tentativa de aproximação inicial, né? Porque a gente sabe que no final de semana X, por exemplo, vai ter a atividade Y lá da pastoral familiar, por exemplo, da pastoral litúrgica, e já teria aí uma possibilidade, pelo menos, de a gente estar sabendo o que está acontecendo para nos aproximarmos mais dessas pastorais, né? Seria um primeiro passo, né? Acredito, para minimizar essas distâncias, né, que existem entre os membros do corpo, né? Só acrescentando aí o Gelson, além do calendário, né? Como nós já até comentamos em outras lives, sobre a participação, né, dos membros da PASCOM. Por exemplo, aqui na minha paróquia, quando a PASCOM surgiu, que eu fui o eleito coordenador na reunião do conselho, eu sugeri que eu queria de cada movimento de pastoral, eu queria um membro, que era justamente para auxiliar nesses eventos, porque já que tem um membro, então ele já fica responsável para tirar aquela foto, por fazer. Então, para avisar a PASCOM, para a gente fazer um trabalho com a PASCOM toda, ou mesmo só o responsável membro. Eu pedi dos movimentos e pastorais, porque são os que mais promovem eventos na paróquia. Aqui, por exemplo, tem 12 comunidades, 17 comunidades urbanas, e as comunidades, assim, os eventos são mais as festas dos padroeiros de suas comunidades. Elas fazem eventos mais nas capelas, mas são as quarta-feiras, são os terços e as novenas, mas as pastorais fazem muito mais evento, muito mais encontro, muito mais congresso e outros eventos. Como agora em julho aqui na nossa paróquia tem o Aclamai, que é um evento grande de 3 dias, e a gente teve que fazer, a PASCOM estava junto, que é da renovação carismática. O que eu ia complementar a fala do Gelson a respeito de encurtar a distância entre, por exemplo, aqui em Viseu, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, nós atendemos as comunidades também, só que de uma forma um pouco distante, né? Nem sempre dá para fazer a cobertura dos eventos das comunidades, assim também como das pastorais. Assim pode até ser primitivo, mas assim eu fico pensando se a formação também de grupos de jovens, de base, da PASCOM nas comunidades, poderia ser uma alternativa para a gente poder cobrir de maneira mais, sem deixar, né, essas atividades alheias, como a Laís colocou, ficarem descobertas, né? Talvez o grupo de jovens tenha uma ação, um mutirão, alguma coisa do tipo, e talvez seja uma iniciativa apenas deles, né? E isso daí dentro da comunidade talvez se torne mais visível, porém, a âmbito de paróquia, de PASCOM, principalmente concentrada na matriz, talvez não consiga atingir, né? Fazer essa cobertura, deixar isso evidente na comunidade, que aquela atividade está sendo realizada. E, assim, na minha visão, eu vejo que os grupos de base, eles poderiam também ser uma alternativa para a PASCOM. Até porque, aqui na paróquia de Viseu, os agentes da PASCOM são voluntários, eu acredito que como na maioria das outras paróquias.
E aí acaba que às vezes tem um... Eu acho que caiu a internet dos meninos de Viseu, né? Sumiram aí para vocês também? Sumiu. Sim, sumiu. Acho que é problema de internet. Tá, então vamos. Se alguém mais tem alguma questão, pode ir colocando e os meninos completam depois quando voltarem. Laís, alguma coisa mais com relação a depois das colocações do pessoal? O que eu quero dizer, assim, depois dessas ações e pensamentos, essas ideias, é que vocês escolham as ações mesmo para continuar, né, em cada realidade e valorizem isso a longo prazo. Quando souberem de alguma coisa, já recordem assim, olha, eu não sabia dessa atividade, mas vou atrás e buscar saber para a gente começar esse trabalho. Ou se, nossa, é uma comunidade muito difícil essa relação com elas, acho que alguém falou aqui, se não me engano, ela já até saiu, de fazer com que a comunicação seja conhecida na comunidade, né? Isso faz parte também da implantação da PASCOM, de apresentar a PASCOM ali no CPP, onde exista, né, entre os coordenadores, ou o pároco, enfim, dizer, olha, nós queremos muito compartilhar através das mídias que a gente tem, através dos instrumentos, do pessoal que a gente tem até agora, aquilo que está acontecendo dentro da igreja, dentro das pastorais. Então, nós pedimos que você nos envie, aí pode fazer isso como esse contato como o primeiro logo, de mostrar, de deixar claro que esse papel que vocês querem fazer a partir de agora com essas pastorais e nutrindo com o decorrer do tempo, né? Não vai ser tão simples assim para que eles abracem também isso, de algumas pastorais têm um pouco mais de dificuldade de contar para a gente o que está acontecendo, de mandar imagem, mandar um resumo, né? Mas caso eles não tenham, aí é esse se doar também, demonstrando como é que poderia ser feito. Não perder de vista esse papel, porque ele é muito importante. Ok, os meninos lá de Viseu querem completar o que vocês estavam falando quando a internet... Eu estava falando aqui na paróquia de Viseu, eu acho que também com outras paróquias, a PASCOM, tem agentes mais por parte de voluntários. Então, às vezes fica um pouquinho difícil de encaixar na vida fora da PASCOM. Todos aqui têm um compromisso, outro compromisso por a parte da PASCOM, como eu disse, são voluntários. Então, essa ideia que o Endo colocou, essa opção de grupos de base no interior, poderia facilitar muito, porque nem sempre a PASCOM pode cobrir todos os eventos. E, às vezes, como ele mesmo citou, às vezes a gente acaba ficando sem saber. Então, esses grupos de base nos interiores, nas comunidades, a gente pode tanto ser constantemente informado da programação que vai acontecer por lá, que está acontecendo, como poder não deixar de cobrir esses eventos também. Tudo bem? Alguma coisa mais que eventualmente eu tenha esquecido, que vocês lembrem, Laís? Amanhã tem o Leonardo, né? O diácono Leonardo estará junto conosco também em um dos temas. O Leonardo, para quem não conhece, foi coordenador regional também da Pastoral da Comunicação e deixou o cargo para voltar para o seminário, né, Laís? E agora, recente, foi ordenado diácono transitório, vai ser padre, né, da Arquidiocese de Belém, e estará conosco amanhã também. Certinho? O link eu já enviei para todos, e é só entrar no segundo link da reunião de amanhã para estarmos juntos novamente. Ok? Os padres saíram todos, né, então... agradeçamos ao Senhor por este momento de estarmos juntos e o Espírito Santo nos proporcione realmente uma noite de repouso, de descanso para as nossas atividades de amanhã. O pessoal de Viseu, por exemplo, está aí trabalhando no Sírio, né? São 100 anos de Sírio
Então, com certeza, deve ter muito trabalho, né, muitas atividades para vocês estarem trabalhando aí em Viseu. Então, que seja realmente uma noite de descanso, na paz e na graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos e até amanhã, a partir das 8h30, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite.